quanto Ele já tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo. E nesse momento, amados, vamos para um momento especial, que é o momento da palavra, com o ministro do Evangelho, Ranier, nesse momento, nos comunicando, nos trazendo uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de conforto, de edificação espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. A oportunidade está com você, ministro. Deixa Jesus te usar. Amém. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A todos nesta noite. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém. Para mim é uma satisfação imensa rever grandes amigos, grandes servos de Deus, grandes instrumentos de Deus que o Senhor tem erguido para propagar e difundir este evangelho na face desta terra. Confesso que para mim é uma honra, né, rever todos que estão aqui nesta noite. E irmão Riquelme também, que está participando dessa live também, Josenildo, jovem lá da congregação, Riquelme, grande pregador da palavra, irmão Henrique, a cantora, que Deus abençoe, né, a sua família, seu esposo, sua filhinha. E nós estamos, irmãos, nesta noite feliz. Abra conosco a Bíblia, os que têm a posse, né, da Santa Escritura, do Santo Livro, do Santo Evangelho, da Santa Espada de Deus, ô glória, da Santa Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo a João, no livro do Apocalipse. Deus colocou essa palavra, essa porção desse texto, irmãos, nesta noite no meu coração. Nós temos difundido um pouco a palavra de Deus em alguns canais do YouTube como fonte de estudo, né, e aprimoramento para aqueles que querem crescer no estudo da escatologia bíblica e na doutrina da revelação das últimas coisas. Mas nessa noite eu pedi uma palavra de Deus, e Deus me deu esse texto. O capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que nele crê, aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite, pregador Josenildo, e a todos os irmãos que estão aqui e me ouvem por essa live. Nós estamos, irmãos, diante do apagar das luzes dessa dispensação, dessa última dispensação, a qual Jesus, ele informou através dos seus servos, os profetas, que iriam acontecer nos últimos dias. Mas quero também, irmãos, trazer nesta noite não somente uma palavra escatológica, mas uma palavra de esperança para tudo quanto nós estamos passando nesses últimos dias tão difíceis, tão aterrorizantes. E pasmem os irmãos, muitos estão aterrorizados com o que nós estamos vendo na face de todo este hemisfério deste planeta. As pessoas estão atemorizadas. As pessoas, queridos irmãos, estão com medo. Os governantes das nações já estão em perplexidade, estão temendo que algo maior
poderá vir depois do coronavírus. Mas Jesus Cristo, que é a nossa esperança, Jesus Cristo, que é a nossa salvação, glória a Deus, Jesus Cristo, que é a nossa única mediação diante de Deus, Jesus Cristo, irmão Josenildo, é a nossa ponte de ligação entre Deus e o homem. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. E nesta noite, irmãos, eu sinto a presença maravilhosa de Deus aqui na minha vida e sinto também que Deus está falando convosco também por este equipamento virtual. João, o apóstolo, ele fora um dos últimos apóstolos de Jesus Cristo, irmãos, que no governo do imperador Domiciano, imperador de Roma, enviava os prisioneiros para a ilha chamada de Patmos, perto do mar Egeu, e naquela ilha onde Roma enviava os prisioneiros políticos, todos aqueles que se levantavam contra o governo de Roma, João foi permitido a ser também enviado para aquele lugar. Mas o que nos chama a atenção nesta noite é que quando ele é enviado para aquele lugar, irmãos, ele começa agora a receber da parte de Jesus Cristo uma revelação autêntica, uma revelação da doutrina das últimas coisas. João começa agora a entender o plano escatológico de Deus e a profecia para as últimas coisas antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja. Quando nós olhamos para a sua epístola, no capítulo 3 e versículo 2, ele nos diz o que somos, irmãos, diante de Deus. Filhinhos, ainda não é manifestado o que haveremos de nos tornar, mas sabemos que quando ele se manifestar, irmãos, seremos semelhante a ele, disse João, porque assim como ele é, disse o apóstolo, nós o veremos face a face. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite. E eu tenho algo para lhe dizer. A primeira coisa que eu tenho para lhe dizer nessa noite, irmãos, é que você não ficará para o juízo de Deus, mas será arrebatado e transformado num corpo glorioso e se encontrará com Jesus na glória. Nem todos dormiremos, disse o apóstolo Paulo, nem todos seremos sepultados, mas seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. E naquele dia, irmãos, pregador Josenildo, irmão Henrique, servo de Deus de missões, amada cantora junto com a sua família, amado ministro do Evangelho, irmão Riquelme, e os demais que me ouvem, naquele dia será o dia que mais se venderá jornal na face desse planeta. E a primeira notícia, irmão, não será Faustão falando na TV, mas será os repórteres e os coveiros que vão no meio da rua dar a primeira notícia e dizer que corpos estão sendo transformados e estão subindo para a glória. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Queridos irmãos, no Antigo Testamento, nós entendemos que a palavra para arrebatamento quer dizer raptus. Raptus no grego quer dizer que você será retirado rapidamente de onde você está. Jesus estava dizendo que no Antigo Testamento, alguns servos de Deus, eles presenciaram este acontecimento em suas vidas. O primeiro homem que provou disso foi Enoque, quando foi transladado até o céu e não provou da morte. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado e foi levado até onde o Senhor habita. Jesus, na sua palavra, irmãos, ele enfatizou e disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, nele, em Jesus. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, irmãos, ele mesmo vos teria dito: vou lá
e vou-vos preparar o lugar. E voltarei para vos buscar, e os levarei para estar comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Jesus estava dizendo, irmão, no texto, que ele não foi preparar o lugar. O lugar já está preparado para receber a noiva, para receber a igreja, para receber os mártires da igreja e todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e o aceitaram como seu Salvador. Há um lugar preparado, irmãos, para acolher a igreja. Quando eu olho para Ló, eu vejo que Ló, ele foi resguardado, irmãos, de um juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. Ló, ele foi protegido por Deus quando ele habitava em uma terra estranha. Quando eu olho para Elias, eu vejo que Elias, irmãos, ele foi protegido também por Deus. Quando Elias combate os profetas de Baal, ele cumpre o seu ministério, ele entrega as profecias a Acabe, ele entrega as profecias ali ao rei de Israel, e ele cumpre o seu ministério, chegando a hora de Elias ser elevado até o céu, num redemoinho, e não num carro de fogo, como muitos dizem. A carruagem de fogo, irmãos, apareceu como confirmação da presença eterna de Deus. O redemoinho foi o que levou Elias para os ares, para os céus, e não se viu mais o profeta. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós entendemos que duas testemunhas, irmãos, vão ser levantadas como dois castiçais, e eu quero entrar nesta noite nessa palavra escatológica, para que nós venhamos a entender como Deus fará isso. Algumas pessoas dizem que os dois profetas que vão ser levantados por Deus como dois castiçais para enfrentar o anticristo será Elias e Moisés. Aleluia. Mas que não provaram a morte, segundo alguns estudiosos bíblicos. Mas eu não quero me prender nisto nesta noite, quero lhe dizer que Deus reservou um lugar melhor do que esta terra para que você venha habitar. Deus fez o jardim do Éden para Adão e Eva. Porém, irmãos, naquele momento eles caíram, eles perderam a autoridade que tinha diante de Deus. Eva revelou ao diabo o segredo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem certas coisas que você não pode revelar, que Deus revela a você. Tem coisas que Deus lhe mostra, mas que você não pode compartilhar com o próximo, porque é mistério de Deus na sua vida, e tem pessoas que não entendem o mistério da sua vida e nem da minha vida. É por isso que às vezes nós temos que guardar algo de Deus em nossas vidas. É por isso que às vezes quando José ele estava revelando o sonho, quando ele recebeu de Deus, ele foi de imediato contar aos seus irmãos. E os irmãos de José lançaram ele na cova, apedrejaram ali, criticaram ele espiritualmente e venderam ele para aqueles mercadores egípcios. Mas, irmãos, nós sabemos diante da Bíblia, diante de Deus, que os dias já são maus. Os dias já estão abreviando o chamamento de Deus com a sua noiva, com a sua igreja. A ampulheta espiritual de Deus, que é a sua longanimidade, ela está abreviando-se nos últimos dias desta dispensação. Esta sétima dispensação, irmãos, que é a dispensação da graça, ela irá se encerrar e as portas se fecharão e não haverá mais possibilidade de ninguém mais pregar a palavra. Porque este evangelho será pregado no primeiro ai que o anjo voará pelos céus no Apocalipse e irá pregar a palavra de Deus. Todos aqueles homens terão que ouvir diante dos anjos o evangelho que será pregado. Aleluia. Quando nós olhamos para João, irmãos, ele foi preso, mas ele tinha um amor por Jesus, chamado de amor ágape. O amor ágape é um amor fraternal de irmão para com outro irmão. Quando nós olhamos para este vírus maligno, nós vemos que não há mais diferenças de raça. Nós vemos que o vírus, ele colocou as pessoas em um nível
em que as pessoas não podem mais dizer que são maiores do que o outro, porque agora ninguém escapa do ceifador chamado morte. E a morte, ela passou pelo povo antigo de Israel no Egito, e quando a morte passou, Deus avisou o povo primeiro, dizendo: à meia-noite passará o anjo da morte, e há de ser que vocês, filhos do Deus Altíssimo, vocês, povo israelita, vocês vão ter que molhar as folhas de figueira no sangue do Cordeiro imaculado, e vão aspergir nos umbrais das portas. E há de ser que quando o anjo passar, ele não entrará, não será lhe permitido entrar dentro das casas. Oh, bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Não será permitido que ele entre nas casas onde existe o sangue maravilhoso de Jesus. E ali ele passou e foi até os aposentos de Faraó e ceifou a vida do primogênito de Faraó e dos egípcios. Deus avisou ao povo primeiro, irmão pregador Josenildo. Deus avisa antes para mandar o juízo depois. E ele avisou a humanidade que haveriam escarnecedores, que escarneceriam nos últimos dias das palavras santas do maravilhoso Jesus, dizendo: Jesus não vai voltar, irmão. Jesus não vai voltar para buscar sua igreja. Jesus está atrasado. A igreja está contando história de Trancoso, história de Carochinha. Esses crentes dizem que vai acontecer, Jesus vai voltar. Quando é que ele vai voltar? E muitos tiveram isso como um escárnio, irmãos, um deboche para com o povo evangélico. E agora Deus não está brincando, ele nunca brincou e nunca brincará de ser Deus. Mas ele tem revelado que a escatologia, o leque da profecia do Apocalipse tem se aberto, irmãos. Mas Deus está sob o controle da sua vida, sob o controle da sua casa, sob o controle dos seus filhos, sob o controle da ciência, pregador Josenildo, sob o controle do tempo desta humanidade. A Bíblia diz, usando João, o apóstolo, que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. E vimos a sua luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus era o Verbo que habitou entre nós. O Verbo, irmãos, ele estava desde a fundação do mundo, quando não existia tempo. Tempo, no hebraico, quer dizer cronos. E o cronos é a linha temporal, irmãos, que comanda todo o sistema de tempo de vida do homem. Nós estamos, irmãos, sujeitos ao tempo. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos e nós morremos, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se em seguida o juízo ou a vida eterna. Aleluia. No início de tudo havia o Verbo. E o Verbo, na eternidade, não existia tempo. E não existe tempo porque Deus não é sujeito ao tempo. E onde Deus habita não existe velhice. A morte não pode habitar. É por isso que quando em Gênesis, Deus olha para a terra, e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, irmãos, no hebraico, Ruach HaKodesh, pairava sobre as águas. O Espírito de vida, em nome de Jesus Cristo. Você que está assistindo essa live, o Espírito de vida de Deus vai entrar na sua casa e vai tocar no corpo dessa pessoa que está acometida deste vírus e ele vai se levantar deste leito em nome de Jesus. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito que formou todas as vidas, que deu o fôlego de vida a Adão, que deu o fôlego de vida ao homem,
para que o homem pudesse ter vida em Deus. É por isso que quando, irmãos, João ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, no capítulo 1, ele ouve detrás dele uma voz, como de trombeta, dizendo, e olhei, e eis que vi uma porta aberta no céu, e uma voz, como de trombeta, falar comigo, e virei-me, e virando-me vi um semelhante ao Filho do Homem, branco, como a lã, um cinto sobre a sua cintura, seus olhos, irmãos, como chama do próprio fogo, seus cabelos representando e simbolizando a sua eternidade, brancos como a neve, seus pés como latão reluzente, como se estivesse sido refinado em uma grande fornalha. E ele se aproxima de João e coloca sua mão direita, sua destra, dizendo, aleluia. Não temas, João. Eis que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves, disse Jesus a João, da morte e do inferno. Aleluia. Ele pronuncia, irmãos, duas chaves, dizendo que ele tem total posse, total propriedade sobre estas duas chaves. A chave da morte, a chave do inferno. Isto representa, na escatologia bíblica do Apocalipse, irmãos, a autoridade suprema e eterna de Deus sobre a morte como autor da vida. Jesus, quando foi crucificado por Pilatos, ninguém assassinou Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo como Cordeiro Santo e Imaculado por todos os nossos pecados. Ninguém matou Jesus, nem assassinou Jesus. Jesus deu a sua vida por amor de muitos, como propiciação pelo nosso pecado. Havia a haste transversal, o partíbulo, que pesava 150 quilos, e a haste vertical do madeiro, que pesava aproximadamente 142 quilos. E a Bíblia diz que Jesus, ao chamar os discípulos, antes de ser crucificado, ele não dormiu durante a madrugada. Ele chamou os discípulos para orarem e disse, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ali os discípulos, irmãos, eles não conseguiram vigiar, e os seus olhos eram pesados, e eles começaram a adormecer. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai para aquele local, ele toma uma distância de mais ou menos um tiro de pedra, cerca de 50 metros, e vai orar sozinho, porque os discípulos não suportavam mais o sono, o cansaço, e ele começa agora a orar e a pedir a Deus que Deus não colocasse o cálice, que cálice na escatologia bíblica representa condenação eterna dos juízos, das manifestações, dos castigos de Deus. E aquele cálice, irmãos, ele foi dado a Jesus, mas ele disse, se o Senhor puder, passe de mim este cálice. Se o Senhor puder, livre-me deste momento que era a crucificação. Mas ele suportou, despojando as potestades e os principados, irmãos, as hostes espirituais deste mundo tenebroso, que governa os lugares celestiais. Ou vocês não estão pensando que em Brasília há um príncipe do inferno que governa aquele local, aquele palácio do Planalto? Mas tem uma coisa, também tem servos de Deus ali que vão destronar, irmãos, em nome de Jesus Cristo, aqueles principados. E este país voltará a ser um país de vida. E este país voltará a ter vida em abundância.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Deus, irmãos, Elohim, ouvirá dos céus, perdoará os pecados da nação e sarará toda a terra da nação. O que falta no nosso país é o quebrantamento de espírito. Os poderosos não querem quebrantar o espírito. Os governantes não querem mais descer no espírito, na presença de Deus. Eles só querem poder, trono, poder, status, dinheiro, mas se esquecem que o poder, todo o poder, foi dado a Jesus no céu e na terra. É por isso agora que Deus está retomando o poder que pertence a Ele, que foi dado a Ele. Jesus está tomando, irmãos, o poder que o diabo tomou do homem, quando Deus deu ao homem e a Eva autoridade sobre aquele jardim. Então Deus tomará este poder novamente com cetro de ferro e governará as nações nos últimos dias. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Eu estou feliz, irmão, nessa noite, porque eu tenho me alimentado nesta noite junto com vocês desta palavra. Eu tenho, irmãos, Deus tem enviado essa palavra, palavras escatológicas nesses últimos dias. Estamos vendo diversos profetas nas redes sociais que profetizam isso, profetizam aquilo. E não estou dizendo que não são servos de Deus, mas que toda profecia deve ser enquadrada diante desta palavra. A maior revelação é esta palavra. Então, mortes já estão acontecendo. Não é preciso que alguém vá profetizar que vai haver mais morte, porque nós já estamos vendo morte. Então, irmãos, o que falta acontecer? Qual é a profecia? Quais são os sinais que Jesus disse que iriam se cumprir, que faltaria acontecer para a humanidade enxergar que Deus ainda detém o controle do mundo? Deus assumirá, irmãos, para nós entendermos o leque da profecia que foi entregue a João em Pátimos. Jesus revelou a João. Uma porta abriu-se no céu e ele entra através daquela porta. Meu Deus, e Deus está me guiando nessa palavra para dizer para você nessa noite. Quem quiser crer, que creia na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e ouve os livros dessa profecia do Apocalipse. Não é do profeta Y ou X, irmãos, que está proliferado de profecia nas redes sociais. Mas você tem que tomar a bússola de Deus, que é esta Bíblia, que é o Evangelho de Jesus, e se guiar através dela. Esta bússola espiritual lhe guiará nesses últimos dias para você ter discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. É verdade. Amém. Glória a Deus. Os jornais, irmãos Josenildo, divulgam números alarmantes, exorbitantes, números astronômicos de mortos. E sabemos que há uma manipulação de uma potestade do inferno que tenta fazer com que a esperança dos servos de Deus ela desvaneça, para que você não tenha mais esperança de orar, para que você não tenha mais esperança de sair na rua, para que você não tenha mais esperança de buscar a Deus. E o diabo está fazendo com que muitos nesses últimos dias, irmãos, estejam se desviando da fé. Mas em nome de Jesus Cristo, esta palavra permanecerá, disse Jesus. Acontecerá durante essa geração todas as profecias que Jesus relatou em Marcos, capítulo de número 13. A Bíblia diz, irmãos, no Evangelho de Marcos,
capítulo de número 13. Eu quero compartilhar convosco um pouco deste evangelho em nome de Jesus. Jesus reúne-se com os discípulos e passa diante do templo judaico. E os discípulos olham para o templo e Jesus disse: estão vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: mestre, quando é, mestre, que haverá essas coisas? Nós temos aqui, irmãos, no Evangelho de Marcos, a primeira palavra escatológica a respeito dos últimos dias e da doutrina das últimas coisas. Jesus se referindo nos Evangelhos sobre o cumprimento da sua vinda para buscar a sua noiva. A mulher que nós vemos em Apocalipse 12 representa o Israel fiel de Deus, que está sendo guardado para os últimos dias. A lua e os pés, diz Apocalipse 12, vi um grande sinal no céu, disse João, uma mulher vestida do sol e com a lua e tinha 12 estrelas sobre as suas mãos, que representam as 12 tribos de Israel. José teve a revelação que o sol e a lua se prostravam diante dele. E ali 12 estrelas representando os seus 12 irmãos, numa chave bíblica, irmãos, que concorda em harmonia com o que é descrito em Apocalipse, representando as 12 tribos de Israel. E nós sabemos que esta mulher ela estava para dar à luz, com dores de parto, com gemidos, para que o filho que ela estava esperando, que era o varão, que era Jesus, o dragão, descrito em Apocalipse 12, grande dragão vermelho, que estava em pé para tragar a criança. Mas aprove a Deus e eu glorifico a Jesus Cristo nesta noite, bendito seja o nome de Jesus, que quando o diabo tentou tragar Jesus através de Herodes, quando mandou assassinar as crianças de 2 anos abaixo, ali Deus fez com que Jesus fosse com Maria e com José para o deserto, para que ele não pudesse alcançar a criança e assassinar a criança. Deus sempre vai ter, pregador Josenildo, irmãos, um lugar melhor para a sua igreja, para o seu povo. Deus sempre vai prover um lugar melhor para os seus servos. Oh, bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, é verdade. O dragão vermelho não podia tragar a criança. E diz Apocalipse 12, irmãos, que de repente a mulher dá luz e a criança ela é arrebatada e vai até os céus. Representa ali, figuramente, na escatologia bíblica, Jesus Cristo, que o dragão não pôde destruir e nem vai. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus para todo sempre. Porque no deserto, onde Deus preparou para a mulher, descrita em Apocalipse 12, é um lugar onde Deus vai sustentar aquela mulher. É onde Deus vai sustentar a igreja dos últimos dias. É no deserto, irmão. É onde Deus cuidará, onde sustentará ela, e o dragão não terá acesso para tragar a igreja. Disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus dizendo a Pedro, tu és Pedro, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tu és Pedro, eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, contra a noiva amada. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite. Amém, glória a Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Que palavra abençoada. Aleluia. Estão, pregador Josenildo, profetizando que o espírito da morte vai circular no dia 30 de março. Eu quero dizer uma
coisa para você nesta noite. Assim será a palavra que sair da boca do Senhor Jesus, o Senhor Jeová. Ela sairá, fará o que apraz ao Senhor, mas não retornará para ele vazia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra que Deus disser, esta que vai prevalecer. Não temas, irmão. É verdade. Ele está com controle sobre o Cronos, sobre o tempo da terra. É verdade. Sobre o movimento de translação. A morte existe porque as pessoas envelhecem. A morte existe porque o sol existe. E o sol vai afetando a pele dos homens para que os homens e as mulheres envelheçam. Mas na vida eterna não existirá tempo. E o tempo que Deus escolheu é este. Que a igreja, ela está vendo que Jesus já está retornando para buscar a sua igreja. Eu quero encerrar esta palavra, irmão Josenildo, nesta noite. Amados irmãos em Cristo, quero concluir esta palavra lhes dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus, ele afirmou, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Amém. Glória Porque a trombeta tocará. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Aleluia. Que Deus continue erguendo você como um instrumento. Aleluia. Irmãos que estão nesta live, todos vocês, que Deus continue lhe usando como receptáculo de Deus espiritual nesta terra para propagar a palavra de Deus, seja pelo louvor, seja pela palavra. Muito obrigado, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém, Jesus. Que palavra, irmãos, abençoada que acabamos de ouvir. Aleluia. Deus falando aos corações através da sua palavra, de uma maneira muito tremenda, muito forte, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Né? O que fazer, irmãos? O que fazer quando não existe mais esperança? O que fazer? Quantas pessoas nesse momento agora que ouviram essa palavra, né? Que o Espírito Santo tocou no seu coração, aleluia, e muitas delas estão sem esperança, estão em um dilema existencial de suas vidas, sem saber o que fazer, sem saber mais o que fazer, para onde ir. Portas se fecharam, né? Não há uma luz no fim do túnel, mas o Senhor falou agora através da sua palavra. Aleluia. Não se turbe o teu coração. Aleluia. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida nas mãos de Cristo. Deposita a tua fé, acredita nele. Porque a última palavra, irmão, a última palavra, quem dá é Deus. Quem tem a última palavra, a última palavra não está com o homem. A última palavra não está com a ciência. A última palavra não está com a medicina, com os médicos. A última palavra não está com a política, com o presidente da República. A última palavra não está com o Papa de Roma. Não! A última palavra na minha e na tua vida, quem dá é Deus. Então, receba nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, irmão. Daqui a pouco vamos orar, né, com o irmão José, viu? Mas eu queria perguntar à cantora Alcione se ainda é possível ela louvar o Senhor com mais um hino, para fechar. Em nome de Jesus. Hora de orar. Aleluia. O Senhor é fiel, mesmo a gente sem merecer. Ele continua sendo fiel. Palavra glória a Deus. E a quem está assistindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode perceber pode ver se ai. Aleluia. Eita Deus. Aleluia.
Aleluia. minha oferta a Ele. Aleluia. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Aleluia. É teu. Glória a Jesus. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A Aleluia. vitória vem, Deus mesmo é que fiel. pareça que é Aleluia. pois tu és Tu és digno. Tu és digno. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Oh, aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és a única esperança, Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. E Aleluia. ainda que Aleluia. eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, Aleluia. fiel a mim. Oh, aleluia! Ele continua sendo fiel, mesmo a gente, muitas das vezes, sendo fiel a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é fiel, ele é fiel, ele é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, só nos resta agradecermos a Deus. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus por esse privilégio, por essa grandiosa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos na Sua presença para adorar a Ele, para declarar que Ele é fiel, que Ele é digno de toda honra e toda glória. As pessoas estão fazendo comentário, viu, ministro Ranier, que receberam a palavra de Deus, que essa mensagem, essa palavra dessa noite foi refrigério para a alma de muitas pessoas, Glória viu? a Deus, meu irmão. Refrigério, glória a Deus. Palavra de fé, de ânimo, de esperança para esse mundo, para essas vidas que estão precisando, né? Serem reanimadas, fortalecidas, renovadas, restauradas. Nessa noite receba renovo espiritual de Deus sobre a tua vida. Nessa noite receba restauração de bênçãos de saúde sobre a tua vida, sobre a tua casa, proteção divina, proteção do Senhor sobre a tua vida. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero agradecer desde já a cantora Alcione, amém? Pela sua participação aqui, por nos atender o convite e estar conosco. Deus continue te abençoando, serva de Deus, a sua casa, a sua família, seu esposo, em nome de Jesus. O nosso ministro Ranier também, Deus continue te abençoando, amado, te usando na terra. Obrigado, como porta-voz, como boca de Deus na terra. Deus abençoe o irmão José, também servo de Deus, que está sempre conosco aqui, cooperando, presente, adorando, glorificando o nome do Senhor. E neste momento, irmão, nós vamos orar, está orando agora, clamando a Deus, e vamos apresentar todos os irmãos
que estão aqui conectados conosco na rede social do Instagram, e por muitas vidas, muitas pessoas que estão necessitadas, carentes de um milagre de Deus nessa noite. Que Jesus chegue com providência, com solução de problemas, com milagre de curas, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, irmão José, apresentando essas vidas, muitas pessoas, uma irmã que fez um pedido de oração muito importante aí. Vamos estar orando, apresentando todos os pedidos de oração nesse momento, em nome de Jesus. Se mais alguém aqui tem um pedido a fazer, pode fazer agora. Aleluia. Aleluia. Apresentar o pastor Valdir, não é isso, irmão José? É. Irmão, pastor Valdir. Isso. Fui informado que ele estava no oxigênio, irmãos. E desde essa notícia que nós não recebemos outra notícia. Então eu peço oração também por ele. Amém. É verdade, vamos orar. Em nome de Jesus. Irmão José, nós vamos estar orando agora por esses pedidos de oração pelo pastor Valdir, por muitas vidas que nesse momento, nessa hora, está precisando de um milagre de Deus tremendo, e somente o Senhor tem esse poder, essa capacidade de fazer o que a gente não pode fazer, de ir aonde a gente não pode ir, de realizar um milagre. Aleluia! Aleluia! Ele ainda cura, Jesus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo, irmão. O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que o ministro Ranier pregou aqui nessa noite, ele ainda é o mesmo, continua o mesmo, ele ainda é Deus. Agora, as pessoas é que têm mudado, as pessoas que têm se distanciado de Deus, têm perdido a fé, têm perdido a esperança, mas em nome de Jesus, pela palavra que gera fé, que gera esperança, confiança, nessa noite nós vamos unir a nossa fé em um só propósito de oração. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento. Irmão José, nos eleve a Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem aí? Amém, meu querido. Pai do Senhor, Henrique. Pai do Senhor, olha, me coloca lá no grupo, eu saí porque eu comprei um aparelho aí e saiu do grupo, mas coloca lá, viu? É verdade. Certo. Vou adicionar, viu? Hoje mesmo. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus eterno, Deus infinito, Tu é o Deus de misericórdia, Tu é o Deus de compaixão, Tu é o Deus de amor. Senhor, chega com providência, porque o Teu Espírito, Senhor, que se encontra enfermo, Espírito de vida, meu Pai, precisando da Tua misericórdia, ele possa ir, precisando, meu Pai, da Tua mão forte, naqueles leitos, Senhor, de oxigênio, porque a Tua mão, meu Pai, tem poder para curar, tem poder para levantar quem está caído, tem poder, meu Pai, para dar respiração de volta, tem poder, meu Pai, para tirar tudo aquilo que está impedindo das pessoas de respirar. Pelo Teu servo, pastor Valdir, foi o Senhor que colocou a respiração na vida de cada um. E o Senhor pode trazer de volta, porque Tu tens poder, Senhor. Tu tens poder no céu, na terra, no bairro, em cada parte do mundo. Chega, Jesus. Curando, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui pedimos. Chega guardando as nossas famílias, guardando as nossas vidas, em nome de Jesus. Guarda, livra de todo mal, Jesus. Cada um dos Teus servos aqui presente. E amanhã estaremos outra vez, Senhor, com uma live abençoada como essa. Vem se fazer presente, Jesus. Segunda-feira, abençoa os Teus servos que estarão conosco em outra live abençoada. E toca nos corações, Jesus. Continua abençoando, despertando o Teu povo para orar, para estar na Tua presença te adorando. Nós te agradecemos por este momento especial e abençoa cada um dos Teus servos aqui presente, nos dando uma noite de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, a cantora Alcione, irmão José, o ministro Ranier e a todos que se fizeram presente aqui, conectados conosco ao vivo, em tempo real. E amanhã tem mais. Estaremos reunidos no nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, para a glória do nome do Senhor. O que é, abençoada? Glória a Deus, meu irmão. Posso fazer um convite? Sim. Sábado, dia 3, vai ter a live do meu ministério, Alcione Salles, né? Porque eu canto
E tem os meninos da banda, então, a cada 4, 5 meses a gente faz uma live. Aí, sábado, dia 3, vai ser a live do nosso ministério. O nome do ministério vai ser no meu Facebook. O nome também é Alcione Salles. Quem quiser acompanhar, vai estar com a congregação e a participação da cultura Amanda Instrumento. Vai ser bem Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Está aí o convite feito em nome de Jesus. Então, fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus, e uma noite abençoada a todos, em nome de Jesus.